Abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 22. Segundo Reis, capítulo 22. Nós vamos ler bastante versículos nessa noite, então é importante que você esteja perto de alguém que tem Bíblia. Ou acompanhe lá, né? Porque aí vai ficar mal acostumado, o pessoal não vai ter mais Bíblia. Mas põe lá, irmão, então, em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 22, versículo, coloca o 1 e o 2. Antes da gente ler a palavra do Senhor, o título dessa mensagem chama-se Faxina. Repete comigo, faxina. Hoje eu vou. Vai, irmão, repete, fala. Hoje eu vou fazer uma faxina. Esposa fala, ih, glória a Deus, esse marido pela primeira vez vai fazer uma faxina em casa. Não é isso não, irmãos. Mas pode ser, de repente, quem sabe Deus toca no coração do teu esposo, ele te ajuda na faxina. Mas é uma faxina espiritual. Amém? Hoje é dia de faxina. Hoje é dia que você vai dar uma limpada na sua casa espiritual. E você vai ver que tem algumas sujeiras que precisam ser tiradas. Essa mensagem foi tirada de um rapaz, na verdade uma criança, chamada Josias. Com 8 anos, ele se tornou rei de Judá. E ele tem muito a nos ensinar, eu fiquei assim, impressionado com essa história. Fiquei de boca aberta com essa história. E lendo a história, parecia que era um povo que fazia parte de uma seita. E não de um povo, que era chamado o povo de Deus, o povo de Israel, a tribo de Judá. Mas Deus vai dar graça nessa noite, e você vai entender que você vai precisar fazer uma faxina, amém? Então, por favor, pega aí no rodinho, na vassoura, um balde espiritual e nós vamos começar, amém? Quem quer fazer a faxina hoje? Levanta a mão. Não, vou fazer diferente. Quem não quer fazer a faxina hoje, levanta a mão. Amém, então vamos todos trabalhar. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1, 2, de 2 Reis, capítulo 22, diz: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías, ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova. Repete comigo, ele fez o que o Senhor aprovou. Ele andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Agora vai comigo lá no capítulo 11. Nós vamos ler até o 20. Diz assim: assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei. Quem ouviu, irmãos? Josias. Aqui ele já estava com 20 e poucos anos. Rasgou suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safã, Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. O sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tiquivá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ela lhe disse, a profetisa: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem quem os enviou a mim, ou seja, ao rei Josias, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes,
tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração, falando de Josias agora, se abriu, e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, e eu ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu reunirei os seus antepassados, e você será sepultado em paz. E você será sepultado em paz. Capítulo 23, a partir do verso 3. Não cansa não, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor, para você entender um pouco a história. Agora começa a faxina. O rei colocou-se junto à coluna real, na presença do Senhor, e fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus preceitos, aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escrita naquele livro, ou seja, na Bíblia. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares, aos guardas das portas, que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Azerá, e para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Ele eliminou os sacerdotes pagãos, nomeados pelos reis de Judá para queimar incenso nos altares idólatras das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém. Aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, às constelações e a todos os exércitos celestes. Também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido a cinzas que foram espalhadas sobre os túmulos de um cemitério público. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais, que ficavam no templo do Senhor, misericórdia, onde as mulheres teciam para Aserá, um deus, de letra minúscula. Josias trouxe todos os sacerdotes da cidade de Judá, e desde Gebá até Beceba profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso. Derrubou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermento junto com os sacerdotes e seus colegas. Também Josias profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Hinom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar seu filho ou sua filha a Moloque. Fala misericórdia. Esse era o povo de Deus, sacrificando até filho a deuses estranhos. Acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol, e que ficavam na entrada do templo do Senhor, perto da sala de um oficial chamado Natã-Meleque. Também queimou as carruagens consagradas ao sol. Derrubou os altares que os seus antecessores haviam erguido no terraço, em cima do quarto superior de Acás, e também os altares que Manassés havia construído nos dois pátios do templo do Senhor. Retirou-os dali, despedaçou-os, aleluia, e atirou no entulho no vale de Cedron. O rei também profanou os altares que ficavam a leste de Jerusalém, ao sul do monte da destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a detestável deusa dos Sidônios, para Camos, o detestável deus de Moabe, e para Moloque, o detestável deus do povo de Amon. Josias, repete comigo, Josias despedaçou. Agora eu continuo. As colunas sagradas, derrubou os postes sagrados e cobriu os locais com ossos humanos.
até o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar, até aquele altar, e o seu santuário ele os demoliu, queimou o santuário e reduziu a pó, queimando também o poste sagrado. Aleluia. Quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que haviam na encosta da colina, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar a fim de contaminá-lo, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que predisse estas coisas. Amém. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo seja liberado nesta hora para convencer os corações. Assim como o Senhor mostrou, falou para mim, que o Senhor possa revelar essa palavra que o Senhor tem no coração da igreja, para que nós possamos sair daqui limpos hoje, para que a sujeira possa ser retirada das nossas vidas. Nos ajude, Espírito Santo, a fazer uma faxina geral hoje. Oh, Jesus, nos ajuda a fazer uma faxina geral. Nós não podemos ficar sujos, contaminados. Porque aqueles que tiverem as roupas sujas não entrarão nas bodas do Cordeiro. Quem não tiver as vestes limpas não permanece nas bodas do Cordeiro. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem permanecerá naquele santo lugar? Aqueles de mão limpas e coração puro, Senhor. Oh, Espírito Santo, nos ajuda, Pai, a fazer essa faxina nessa noite. Às vezes nós achamos que estamos prontinhos, limpinhos, como bons religiosos. Mas nos ajuda e nos mostra onde está a sujeira. Que armário que está a sujeira. Que porão que está a sujeira. Para que nessa noite possamos sair daqui limpos, brilhando, cheirando aquele gosto, aquele perfume de faxina, o bom perfume de Cristo nessa noite. Possamos sair daqui cheirando o bom perfume de Cristo, porque decidimos nessa noite ouvir a tua voz e obedecer, para fazer essa faxina em nome de Jesus. Quantos creem, falam amém? Amém. Aleluia. Irmãos, essa é uma história, parece que trágica. Esse menino Josias, ele tinha um avô chamado Manassés, que foi rei de Judá também, e no versículo 21 diz que ele fez tudo o que era contra o Senhor. E depois o seu pai, Amon, também fez tudo o que o Senhor detestava. Se você quiser ver no versículo 25 do capítulo 21, perdão, no versículo 20 do capítulo 21 diz: e ele fez o que o Senhor reprova, como fizera Manassés seu pai. Ou seja, Josias estava vindo de uma geração de homens, o seu avô e o seu pai foram péssimos reis. Eles foram coniventes com o pecado. Eles corromperam o povo de Judá. O povo de Deus foi contaminado porque o rei liberou a idolatria no meio do povo. E o seu pai Amon morreu com a conspiração daqueles que estavam perto dele. E esse menino Josias, de 8 anos, assumiu o trono. 8 anos, Josias assumiu o trono, sendo rei. E num cenário totalmente adverso, onde o povo estava contaminado com o pecado, estava sujo. Ao ponto de o povo sacrificar os seus filhos a Deus. Letra minúscula. A se prostituírem no templo. Estava uma sujeira geral, uma bagunça geral no povo. Mas o Senhor levantou esse homem, Josias, para fazer essa faxina. E o Senhor me levantou nessa noite, como um profeta do Senhor nessa igreja, para falar para você, você precisa fazer uma faxina na sua vida espiritual. Você precisa fazer. Porque às vezes nós achamos que a nossa vida está limpinha. Mas o Espírito Santo vai te revelar que tem muita sujeira debaixo do tapete. E alguns armários e algum quartinho de despejo que você tem aí dentro, que precisa ser limpo.
E o que é uma faxina? Parece que eu não estou vendo a dona Lourdes aqui, ela está aí não? Ah, está ali. Quando eu fui fazer essa mensagem de faxina, lembrei da senhora, dona Lourdes. Por que será? Faz uma faxina como poucas. E ela tira e ela lava. Se você não sair da frente, ela lava você também. E ela vai lavando, ela vai faxinando. É um prazer quando ela vai em casa fazer uma faxina, né? E é bom depois que faz uma faxina, não é, irmãos? As mulheres que fazem faxina, cadê as mulheres aí? Não é dolar, mas faz faxina em casa, né? É bom, não é? Depois de uma faxina, a gente ter aquela casa. Ai, que gostoso, que limpo. A faxina que Deus exige de mim e de você hoje não é uma limpeza superficial que você vai fazer. Hoje você não veio aqui para ouvir uma palavra e dar uma limpadinha, tirar um cisquinho. Tirar um cisquinho da sua vida, não. Se você tiver coragem e quiser, o Espírito Santo vai te ajudar a dar uma geral aí na sua casa. No templo do Espírito Santo. Quantos templos do Espírito Santo nós temos aqui? Então se prepara para a faxina. Não é jogar debaixo do tapete. Você escuta a palavra, muitos crentes ouvem a palavra no domingo e jogam ela debaixo do tapete. Ou não mexe naquela gaveta, ou lá naquele quartinho que ninguém entra, que a visita não entra. Ou no quarto que fica bagunçado, que você não vai arrumar porque ninguém vai entrar lá. Mas hoje você vai ter que entrar lá. E é lá que Deus quer te levar para você limpar a sujeira da sua vida. Nós precisamos hoje, urgente, tirar a sujeira da nossa vida. Precisa limpar os vidros. Porque tem algumas faxinas que as pessoas não esquecem dos vidros. Tem algumas faxinas que você não limpa o armário, não tira as panelas, e tem uma baratinha que faz muito tempo lá, irmão. Tem até rato. Você demora para descobrir, mas ele está lá. Lá nas panelas, passeando lá de baixo. Onde fica pingando aquela goteira da pia da sua casa. Tim, tim, que você nem conhece, mas está quase acabando lá. E o rato está lá. Quando faz uma faxina bem feita, mexe em tudo. Mexe ou não mexe, mulheres? Porque os homens aqui não sabem nada disso, mas vão aprender hoje porque o Espírito Santo vai ajudar eles. Ou tem algum homem aqui que é faxineiro dos bons assim, que limpa a casa assim, melhor que a mulher? Ó, irmão, ó lá, hein? Eu vou te convidar para você ir na minha casa, tô brincando. Não filma não, irmão, para não dar problema para ele depois. Oh, meu Deus. Muitos homens não fazem porque não querem, não é? Porque são bons de fazer faxina, né? Mas amém, vamos deixar para lá. Mas quando a gente faz uma faxina bem feita, irmãos, a gente acha o brinquedo da criança que a gente não achava faz muito tempo, não é verdade? Já aconteceu isso com vocês? Tem marido que está falando, fala Senhor, mas calma, irmãos, que é para você hoje também. Não é só para as mulheres não, eu só estou só aqui fazendo um paralelo da faxina de casa com a faxina que nós vamos fazer espiritual. Mas quando faz uma faxina bem feita, até dinheiro é perigoso achar na gaveta ou no bolso de algum lugar lá da calça que nunca mexia. Quando faz uma faxina bem feita, irmãos, você descobre que tinha tanto bicho na sua casa que você nem imaginava. Talvez coisas que tinham valor para você, você achou que tinha perdido, mas na faxina você acha. E é que o Espírito Santo vai fazer nessa noite. Talvez você perdeu alguns valores, princípios de Deus, mas você vai achar hoje em nome de Jesus. Amém? Talvez você perdeu alguns valores, mas você vai resgatar esses valores. E Deus está à procura de Josias, que tem coragem de se posicionar e fazer uma faxina espiritual. Quantos Josias tem aqui nessa noite que está disposto a... Mas dói, irmãos, tem uma sujeira que, olha, eu vou falar para você. Você vai ter que pegar um bombril e no dedo chega aquela cândida cheirosa, já viu? E depois fica aquele cheiro na mão. Tem homem que nem sabe o que é isso, porque nunca fez. Eu, por exemplo, não posso mentir. Acho que algumas vezes eu ajudei. Mas hoje você vai precisar ter coragem. Homens e mulheres corajosos, que decidem tirar as sujeiras da sua vida. Às vezes está impregnado ali, ó.
Quando nós fomos lavar o banheiro, caiu um pouco de tinta. Falei, dona Lourdes, como é que vai fazer isso aqui? Se passar uma faquinha aqui, vai riscar o piso novo. Né? E estava um pouco assim, com ciúmes do vidro novo, do piso novo, do banheiro. Ela falou, eu tenho uma tática. É detergente e lixa. E foi bom. Tem gente que vai precisar ser lixado hoje, amém, irmãos? Que a sujeira impregnou ali. Mas Deus vai lixar você hoje em nome de Jesus. Vai tirar a tua sujeira para que você possa ser um bom perfume de Cristo, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, irmãos, a igreja precisa tirar a sujeira. Nós temos vivido assim um tempo, eu acredito que estamos à porta de um grande mover de Deus na igreja brasileira. Mas também é o tempo onde o Senhor vai limpar algumas coisas. Homens e mulheres que vão pagar o preço, que não se vendem, não se dobram e não se deixam se contaminar pelo mundo. A igreja precisa tirar o mundo dela. O mundo sorrateiramente foi entrando na igreja, nos líderes da igreja. Tudo é relativo. Isso pode, pastor, desde que e foram entrando lixos, sujeiras, poeiras para dentro da igreja. E foi acumulando, e foi jogando debaixo do tapete. E muitas vezes nós não queremos mexer. Mas é preciso mexer, irmãos. Porque você viu aqui que a ira de Deus se acendeu contra esse povo. E se você conhece a história, depois Deus trouxe justiça a esse povo. Mas um homem que decidiu fazer a faxina, ele morreu em paz. Enquanto ele viveu, porque decidiu fazer a faxina, ele viveu em paz. As consequências do pecado do seu avô, do seu pai, eram atrair a ira de Deus para aquele povo, e ele fazia parte daquilo. Ah, mas o filho paga pela culpa do pai? Nós já explicamos sobre isso, mas quero te explicar novamente. A culpa do pecado do pai não é culpa do filho, mas tem a consequência que vai para os filhos. Existem coisas que os pais fizeram errado, que não é o filho vai pagar para o pai, mas existe consequência que vai para os filhos. E era o que estava acontecendo aqui. Manassés sofreu, Amon sofreu, e Josias, pelo pecado do seu avô, do seu pai, como o povo ia também sofrer. Porque tanto é que a profetisa disse, a ira de Deus se acendeu contra esse povo. Seria mais ou menos assim. Você pode herdar a herança do seu pai. Pode ou não pode? Hã? Tem uns que não vê a hora, né? Mas a Bíblia diz que tomar a herança antecipada é maldição. Então para de ficar querendo a herança do seu pai antecipadamente. Mas todo mundo quer a consequência da bênção do pai para receber herança. Mas quando é coisa ruim, ninguém quer receber. Você vê que engraçado? Não, maldição não me pega não, pastor. Se você der brecha, a maldição ela vai continuar na sua vida. E era isso que ia acontecer com Josias. Se ele continuasse fazendo tudo que era mal perante o Senhor, com certeza, a ira de Deus ia acender no tempo dele, não ia ficar para depois. Então não é desculpa para você, que você veio de outra religião, ou que você foi criado na liberdade, tudo pode. Você sempre fez o que você queria da sua vida. Você sempre foi um idólatra, você sempre cultuou outros deuses, cultuou mortos, acreditou em coisa errada. Não é desculpa para você hoje ter a bênção do Senhor. Porque Josias tinha todo o ensino e teve coisas erradas dos seus pais. Mas ele fez tudo o que aprova, ou tudo o que o Senhor aprovou. Então não é desculpa para você falar que você não tem jeito. Tem jeito sim. Basta você se posicionar hoje, tomar a autoridade do nome de Jesus e começar a faxina na sua vida. Amém? Nós precisamos trazer Jesus para o centro do Evangelho. O Evangelho ele é cristocêntrico. É Cristo no centro da sua vida. E não você. Tem gente que é o egocêntrico. Ele está no centro. E Deus, a hora que Ele puder me abençoar, eu aceito. Mas Ele não é o Senhor da sua vida.
Então nós precisamos trazer Jesus para o centro. Obedecer a palavra de Deus foi o que esse jovem rei fez. Ele mandou reconstruir o templo, pôr em ordem o templo do Senhor. E nesse momento, os profetas do Senhor, os sacerdotes, acharam o livro da lei e trouxeram ao rei. E o rei começou a ler a lei, ler a palavra de Deus. E quando ele começou a ler, ele falou: ai, esse povo está lascado, porque estão desobedecendo ao Senhor, estão vivendo em pecado, e a ira de Deus vai vir sobre esse povo. Fala para o seu irmão, você precisa ler a palavra. Irmão, como você tem preguiça de ler a Bíblia, fala sério, não precisa responder. Mas sem a palavra você não vai conhecer a verdade e você não vai obedecer, não tem faxina. Não tem como você fazer faxina sem ler a palavra. A faxina começou. Só começar a falar em faxina já estou suando, irmão. A faxina começou quando ele leu a palavra. Quando ele entendeu que o povo estava distante de Deus, estava pecando contra o Senhor. Agora, quando você vai saber que você está fazendo coisa errada? Quando você lê a palavra. Então você precisa ler a palavra. Deus precisa confrontar você nessa noite. Quais são os teus valores de vida? Você precisa sofrer uma metanoia, você precisa mudar a sua mente, para que você possa agradar o Senhor. Do jeito que você está vivendo não está bom. Precisa melhorar. Precisa de uma faxina. Se Deus te trouxe aqui nessa noite, é porque você precisa faxinar a sua casa. Amém? E maridos, olha aqui para mim, não é para falar para sua esposa faxinar para ela e para você não. Cada um tem que fazer a sua própria faxina. Você precisa transformar a sua mente, renovar a sua mente pela palavra do Senhor. Deus não aceita que adoremos a Ele e dividimos a nossa glória, ou a glória dEle, com homens ou com o mundo, ou adoremos o mundo. A primeira canção ela foi profética, porque ela diz: nós não vamos dividir a nossa adoração. Não é isso? Foi de Deus para hoje. Tem muita gente dividindo a adoração. Adora a Deus, mas adora o mundo também. Eu gosto de Deus, mas eu gosto das coisinhas do mundo também, pastor. Sujeira, pecado. Nós precisamos tirar essa sujeira que o mundo jogou dentro da sua vida. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Então nesse texto nós vemos Josias quebrando todos os altares, tirando os pecados, destruindo os postes ídolos. Ele começou a fazer uma faxina geral de todo o erro que havia no povo. E começou dentro da igreja, aos arredores do templo. Isso nos mostra que lá no mundo, irmãos, está sujo. O mundo não tem problema, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Você não vai lá limpar o mundo, você vai limpar o seu templo, a sua casa, para que eles possam ver a luz e o perfume de Cristo em você. E também vir para cá, para fazer a faxina na vida dele, para ser salvo em nome de Jesus. Então você não tem que se preocupar com o mundo. O problema é que o mundo tem entrado dentro de você. Eu só vou te fazer uma pergunta. O que você mais escuta no dia? Quais são as pessoas que mais falam na sua vida? Alguns é a televisão. Outros é os cantores sertanejos, ou de rock, ou de tchá, tchu, tchá, aquele negócio lá. E aí não sabe se está sujo. Não, pastor, mas é que eu não posso tirar esse. Onde eu trabalho tem. Legal. Vai enganando a mim, porque Deus ninguém engana. De Deus ninguém zomba. Aquilo que você planta, você colhe. Então, o que você tem ouvido, o que você tem visto, o que tem entrado nesse templo,
E Deus está te chamando. É a noite de faxinar essas coisas. E Josias nos ensina isso. Ele começou a reinar com 8 anos. E aqui a gente aprende um princípio também. Que com certeza quem se aproximou dele, que ajudou a criar esse menino, eram homens tementes a Deus. Concorda comigo? Porque uma criança de 8 anos talvez não tinha noção. Mas ele foi crescendo ensinado que precisava obedecer a Deus. Andar nos caminhos de Davi. Fazer tudo que agrada ao Senhor. Ele não teve medo. Ele simplesmente começou a fazer a faxina. E quando ele teve acesso às leis do Senhor, uma coisa interessante que ele fez, ele rasgou as suas vestes. E o que significa rasgar as vestes? Arrependimento. Talvez tem muita gente aqui hoje que vai ouvir essa palavra, vai entrar no ouvido, vai sair pelo outro e não vai gerar nada. Vai continuar sujo do mesmo jeito. Mas infelizmente, eu tenho que dizer para você, e você que tem vindo, você conhece que nós somos verdadeiros com você. E a palavra de Deus diz, aquele que não tiver com as vestes limpas, não vai ver o noivo, não vai entrar nas bodas do Cordeiro. Então por isso, eu acredito que você queira morar com Jesus. A promessa que ele fala, eu estou indo para lá, para preparar lugar para vocês. E eu acredito que vocês querem morar com Jesus. Eu acredito que a igreja quer morar com Jesus. Mas ele não mora com pessoas impuras e sujas, que são contaminadas com falsos deuses, sujo pelo pecado desse mundo. A nação de Israel, especificamente de Judá, estava vivendo esse pecado, essa idolatria, esse nojo, que só de ler me causa uma estranheza muito grande. Parece que está falando de um povo que participava de uma seita satânica. Nem parecia que era o povo de Deus aqui, irmãos, o tanto de coisa errada que tinha no meio do povo. E Deus disse para mim, ainda hoje na igreja, tem muita gente idólatra dentro da igreja cristã. Muito pecado escondido, muito egocentrismo. Vive para si, quer as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus da bênção. E nós olhamos para esse texto e falamos, misericórdia, Senhor. Como é que pode um povo ser idólatra assim? Um povo sujo pelo pecado. E nós sentamos em nossa falsa santidade, e achamos que estamos preparados para encontrar o noivo. E muitas vezes você não está. Porque ainda há sujeira na sua vida. Ainda há coisas que Deus precisa tirar, se você decidir fazer a faxina. A faxina começou com quebrantamento. Repete comigo, a faxina começou com o quebrantamento. Você precisa ouvir essa palavra nessa noite e falar, Senhor, é verdade. Eu preciso fazer uma faxina. Isso começa da minha vida, irmãos. Tem sempre coisas que nós precisamos melhorar. E talvez você está cheio de sujeira na sua vida. E aqui não é uma palavra de que está te incriminando, mas é uma palavra de exortação para você vir e ser limpo pelo Espírito Santo de Deus. Para você sair daqui cheiroso, como o bom perfume de Cristo. Mesmo que Josias teve maus exemplos do seu avô e do seu pai, mas ele pagou o preço para fazer uma faxina em Judá. Irmãos, eu sei que custou muita coisa para ele, porque o povo estava habituado, infelizmente, a queimar incenso a outros deuses. Talvez dentro da igreja ainda você acredita que um dia tua avó fez uma promessa para um santo lá atrás e você foi curado por ela. Até hoje você acredita nisso e é crente há mais de 5 anos, há mais de 10 anos. Você acredita que ainda pôr sal grosso, acender incenso, ainda é de Deus. Você ainda acredita que pôr pimenta na sua casa espanta o mal olhado. Pastor, eu não acredito que na igreja tem isso. Talvez dentro da carteira de crentes tem uma nota lá, ou uma folha de trevo. A pessoa lê horóscopo ainda.
e se diz crente, que está preparado para encontrar o Senhor Jesus. Namorados que fazem sexo com a sua namorada e vice-versa, acham que estão limpos e preparados para encontrar o Senhor Jesus. Homens e mulheres que roubam a Deus e acham que isso não vai ter problema, porque Deus é bom e misericordioso. Um dia Ele vai me perdoar. E nós vamos protelando. A igreja vai deixando essa sujeira entrar nas nossas vidas. A maledicência, a fofoca no meio da igreja é uma sujeira do diabo. Pessoas falam dos outros, mas ela mesma é errada. Mas é mais fácil ver o cisco no olho do irmão do que ver a trave no seu olho. E se despreparados para se encontrar com o Senhor Jesus. E Deus nos trouxe aqui nessa noite para tirar toda essa sujeira, para que haja um espírito de quebrantamento nessa noite, de arrependimento, e chorar pelos pecados como fez Josias. Josias rasgou as suas vestes, porque ele deparou a vida dele, a vida do povo com a palavra de Deus. Será que você pode pegar a palavra de Deus e pôr, para ver se você está andando na lei do Senhor? Será que você tem agradado ao Senhor? Foi isso que Josias fez, a hora que ele começou a ler a palavra. Começou a ler as leis de Deus. Ele falou, ai desse povo. Deus vai acabar com a gente. Porque era lei. Deus abomina a idolatria. O Deus verdadeiro não divide a glória dele com ninguém. Então se você quiser começar a faxina nessa noite, o primeiro passo é arrependimento e reconhecer que a sua vida tem ainda sujeira. Pastor, mas eu vim do encontro faz um mês. Não interessa, irmão. Não interessa. Se tiver sujeira, o Espírito Santo mostrar, você vai ter que tirar, em nome de Jesus. E infelizmente, nesse contexto, o Espírito Santo não foi derramado ainda em todas as vidas. O Espírito Santo, Deus direcionava algumas pessoas, tanto é que o rei falou o quê? Vai consultar Deus por mim. Ele leu a palavra, viu que estava em pecado o povo e falou, vai consultar Deus para mim, porque o Espírito Santo não é como hoje, que eu e você, o Espírito Santo testifica no teu coração, amém? Ele fala com você, ele usa o pastor, mas ele fala diretamente com você, para trazer esse arrependimento, esse quebrantamento, essa libertação para a tua vida. Mas nesse contexto não, irmãos, era a lei é fria. E o plano de Deus para nós não é que a gente siga a lei, porque a lei não tem relacionamento. E o que sempre Deus quis é ter relacionamento, intimidade com o seu povo. E com a lei não tinha um relacionamento de intimidade. Mas hoje, eu e você, graças a Deus, quando Jesus morreu naquela cruz, o véu foi rasgado. E hoje todos nós temos acesso a Deus. Podemos ter intimidade com Deus. Podemos ter a presença de Deus. Amém, irmãos? Então o Espírito Santo foi derramado. Joel 2 fala que o Espírito Santo ia ser derramado sobre toda a carne. E hoje nós estamos vivendo esse tempo onde o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. Então o Espírito Santo que habita em você, você tem que permitir que ele faça essa faxina em você. Que você decida hoje se arrepender e passar por este processo, por esta limpeza, em nome de Jesus. Cutuca o seu irmão com muito carinho e fala assim, irmão, não dorme não. Tem gente que nem está voltando mais na igreja porque o pastor faz isso, irmão, mas é por amor que eu faço por você. Porque eu tenho medo de você bater a cabeça no da frente e machucar e vai ter que ir para o hospital, é só por isso, amém, irmãos? Glória a Deus. E eu fico tão triste quando você está assim dormindo, assim, ó. Eu sei que você trabalhou bastante hoje, mas irmão, me ajuda aí, em nome de Jesus. Amém? Fala, acorda, irmão. Fala assim. Não, irmão, melhor, dá uma chacoalhada. Fala, acorda, irmão. Obrigado, viu, irmãos? Pastor, mas qual é a faxina que a igreja do século 21 precisa fazer? É só você ligar a televisão que você vai ver que tem muita sujeira que precisa ser tirada da igreja. É verdade ou não é, irmãos? Hã? Quanta coisa que Deus falou para não fazer e estão fazendo. E começa de cima. A faxina na igreja precisa começar de cima. Quantas coisas estão fazendo. E é público. É público. Pessoas fazendo caca. E ainda está
em canal aberto em televisão. E não adianta pensar um ou outro, não, irmãos. Eu estou falando assim, meio processo do evangelho. Há uma crise, irmãos. Há uma crise no meio do evangelho. Mas eu tenho uma boa notícia para dar. É no meio das crises que Deus se levanta. E levanta um povo forte, um povo limpo, um povo cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? É no meio da crise que se faz um vencedor. Onde se levantam os verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Aqueles que decidem se limpar, e se purificar, e ser santo, para agradar o coração dele. Aleluia. E aqui Deus começou a mostrar alguns deuses que a igreja precisa tirar. A idolatria precisa ser tirada do meio da igreja. O primeiro Deus chama-se hedonismo. Hedonismo é a satisfação própria. Importa que eu esteja satisfeito. A minha alegria é o que importa. Não importa se agrade a Deus ou não. Eu preciso estar satisfeito. Porque Deus é bom. E se Ele é bom, eu tenho que estar feliz. Então, eu tenho que fazer tudo para ser feliz. Nem se eu tiver que puxar o tapete do meu irmão e pegar o emprego dele. Mas eu tenho que ser feliz. O prazer tem que estar comigo. Os prazeres da carne é o que importa para mim. Porque não vale viver essa... Pastor, essa vida é tão difícil, já basta a vida difícil. Eu tenho que ter prazer nessa vida, horas. Hedonismo. E está dentro da igreja. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Segundo Timóteo. Está lá no final da sua Bíblia. Capítulo 3, versículo 2 a 5, nós vamos ler. Vamos ler um também. Diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão... Paulo escrevendo para Timóteo, falou: olha, a igreja vai estar assim, Timóteo. O povo... Os crentes, os cristãos, os que se dizem limpos, santos, os homens serão egoístas, serão avarentos, mão de vaca, presunçosos e arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, pessoas que não perdoam, mas nem vai para o inferno, mas não perdoa. Caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos. Ama mais os prazeres do que a Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E o que Paulo fala para Timóteo? Afaste-se destes. Talvez alguma dessa sujeira está em você. Talvez você é egoísta demais. Só as tuas coisas. E ai se relar nelas. Pastor que fala não para mim que ele vai ver. Melindroso, melindrosa. Não pode confrontar a pessoa. Por quê? Porque é egoísta. Só quer o que ela pensa, o que ele quer. E é da maneira dele. Talvez essa sujeira que está em você. Avarento. Avarento não é palavrão não, irmãos. É mão fechada, como diz hoje de manhã na classe de integração. É o mais conhecido como mão de vaca. Põe o sorrisal na mão, atravessa o rio Tietê. Estou falando aqui de Araçatuba, porque de São Paulo é fácil, né, irmão? Está cheio de lata, de coisa lá, é mais fácil atravessar. Sai sequinho no outro lado. Presunçosos. Não tem nenhum presunçoso na igreja. Que bom. Todos são humildes. Arrogantes. Blasfemos,
Pessoas maledicências no meio da igreja. Desobediente aos pais, né, jovens? Vocês são obedientes aos seus pais, não são? 11 horas em casa, hein, filho? Meia-noite no máximo. Aí chega meia-noite e 5 e ele acha que ele está certo. Ou 11h05, não sei, o pai que põe horário. O meu era às 11, né? Hoje não sei como é que está. Ô pai, mas 11h05, né? Mas não consegue cumprir a palavra, mas nem é por 5 minutos. Faz isso, filho. Não faço. Mas está dentro da igreja. Não estou falando do mundo, não, irmão. Estou falando aqui dentro da igreja. Sujeira dentro da igreja. Pessoas ingratas. Na igreja tem pessoas ingratas? Não, né? Tem não. O que Deus já fez para você e você continua pisando na bola com Ele. Tem gente aqui que já foi livrado da morte, não foi uma vez não. Mas continua sendo frio na fé, ingratos a Deus. Ímpios. Sem amor pela família. Irreconciliáveis, pessoas que não têm reconciliação. Ele não perdoa ninguém. Ou aquela pessoa ele não perdoa. Está dentro da igreja. Caluniadoras. Sem domínio próprio. Pastor, mas a hora que eu vi, eu já fui para cima da pessoa, eu já briguei, eu já falei. Está dentro da igreja, sujeira. Cruéis. Tem pessoas que são maldosas. Infelizmente está dentro da igreja. Inimigos do bem. A Bíblia diz em Tiago, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Você sabe que tem que fazer o bem e não faz, você está pecando. Não é só fazer errado, não é quando você não faz o bem, você já está pecando. E é sujeira. Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que do mundo. Irmãos, é só você olhar para você. Você tem mais prazer em vir na igreja ou ficar na sua casa? Ou se tivesse uma festa com seus amigos hoje, você estaria aqui? Não me responda não, que eu não quero ser decepcionado com a tua resposta. Talvez que tem gente que veio aqui hoje forçado, porque os pais falou, ou o marido, ou a esposa, não sei. Não tem prazer no Senhor. E a Bíblia diz no Salmo 37:4, se não me engano, diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, você tem que se deleitar no Senhor. Você tem que ter prazer de vir na casa do Senhor. Você tem que ter prazer na comunhão com os irmãos. E você não tem. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja, irmãos. E nós temos que ficar atento a isso. A igreja, ela não pode ser contaminada, ela não pode ser manchada. Você precisa fazer uma faxina na sua vida. Qualquer coisa é motivo para você não adorar a Deus. Qualquer coisa. O filho é bênção. Mas para uns viram maldição. Ah, meu filho não tem jeito, eu vim na igreja com ele. O filho impede de adorar a Deus. Tanto queria um filho que Deus deu. E impede de adorar a Deus. Ama os prazeres. Para ir na célula é um martírio. É difícil ir na célula. Tem desculpa para tudo. Prazeres, ama os prazeres do mundo. Mais do que a Deus. São amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Qual é a sujeira que você precisa tirar hoje? Qual é a sujeira que Deus está falando para você tirar da sua vida? Nós não podemos deixar que o mundo venha sobre nós. Quer ver uma coisa que é sutil? Nós estamos no meio de junho. E junho tem festas? Aí a professora diz para os nossos filhos, se você não dançar na festa junina, você fica na sala de aula fechado lá dentro. E aí, para você não ser constrangido, você fala, então vai, filhinho. Porque já pensou, meu filho vai ficar com um trauma tão grande, pastor? Com aquela carinha que eu vi aqui assim, mas meu filho vai ficar com um trauma tão grande, que não vale a pena pagar esse preço. Então vai. Vai sujando. Vai se contaminando. E eu falo, eles não participam. Mesmo. Os meus filhos.
E se continuar tendo pressão, nós temos direito, na Constituinte do nosso Brasil, de ter liberdade. E ele não pode excluir os nossos filhos disso, mas é mais fácil a gente deixar. São coisas simples, que a sujeira vai entrando. Aí tem a festa, que não é nem do Brasil, acho que é agosto, festa do Halloween. Não tem problema. Você vê como é que é sutil, irmãos? É sutil. E vai entrando. E você ai, pastor, mas eu vou ser excluído da sociedade. Então vai, irmãos. E você vai se contaminando, vai contaminando a sua família. Pastor, mas então não é fácil ser crente, não. Mas nunca foi fácil. Quem falou que foi? Fácil está hoje. Porque você nunca foi queimado na arena lá, né? Porque antigamente os crentes que eram crentes mesmo iam para a arena ser queimados. Iam ser presos. Eram apedrejados. Eram açoitados como Paulo foi. Hoje, irmãos, está fácil. Hoje nós temos célula na varanda da casa da pessoa. Só não pode fazer um som muito alto para não atrapalhar o vizinho. Mas nós temos liberdade hoje de falar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Hoje o evangelho está fácil. E você usa dessa facilidade para ser sujo, para se contaminar com as coisas do mundo. Outro Deus, outra sujeira que você tem que tirar é o Deus Mamon. Se você está em Timóteo, volte um pouquinho em 1 Timóteo, capítulo 6, de 9 a 10. O 9 e o 10. Diz assim: os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Deus Mamon. Jesus certa vez diz: não há como servir dois senhores. Servir a Deus e ao dinheiro. Jesus comparou o dinheiro como um Deus. É a única vez na Bíblia que Deus comparou algo com um Deus estranho. Jesus disse: Mamon. Não dá para servir a Deus e o dinheiro. E você adora o dinheiro. O dinheiro está em primeiro lugar na sua vida. Você tem pavor quando fala em dízimo e oferta. Dá dinheiro para pastor o quê? E desde quando você deposita aqui, a Bíblia diz que os dízimos e as ofertas são santas ao Senhor. Ai daquele que faz mau uso disso. Não quero estar na pele daqueles que fazem mau uso do dinheiro que é santo, que o povo traz na casa do Senhor. Quer ver outro exemplo? Quando você está apertado, endividado ou saiu do emprego. Você precisa tomar remédio para dormir. Você se descontrola por causa do dinheiro. Porque o dinheiro, ele é muito importante para você. Ele é um Deus. Tem muita gente aqui que vive sem Deus, mas sem dinheiro, não. E devia ser ao contrário. Com Deus, eu tenho tudo. Mas talvez você, homem, casou por dinheiro, ou mulher casou por dinheiro. Está na hora de hoje de lavar esse pecado, tirar essa sujeira, se arrepender e chorar. Senhor, a partir de hoje, eu sou teu. Eu entrego a minha vida ao Senhor. E não vou viver mais em torno disso. Eu vou viver para o Senhor. Outro Deus talvez é a tua denominação, a tua religião. A tua religião é que salva. Religião é uma só. É uma só. Religião chama-se Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é a placa de igreja que salva. Não é a igreja que salva. Mas é o Senhor Jesus Cristo que salva. E aonde prega Ele, onde Ele é o centro das pregações, essa é uma igreja do Senhor Jesus Cristo.
A denominação, a religião pura e verdadeira está lá em Tiago 1:27. Que diz que a religião pura e que Deus aceita é aquela que a gente se preocupa com as pessoas. Fala de cuidar das viúvas, dos órfãos. E manter-se incontaminado deste mundo. Sabe qual que é a verdadeira religião? É quando o mundo não habita em você, meu irmão. É quando quem está aí dentro e comanda a sua vida se chama Senhor Jesus Cristo. Quando o Espírito Santo é que controla a sua vida. Essa é a religião pura e verdadeira. Está lá em Tiago 1:27. Não sei se dá para pôr esse versículo aí. A verdadeira religião que Deus aceita, que é pura, é ajudar ao cuidar dos órfãos e das viúvas, que isso fala de um princípio de ajudar as pessoas. E manter-se incontaminado deste mundo. O que nós falamos na reunião de oração segunda-feira? Quem estava aqui na reunião de segunda-feira? Lembra que nós lemos João, se eu não me engano, é capítulo 17. O mundo te odeia, irmão. E você quer ficar assim com o mundo? Jesus disse, olha, o mundo me odiou e vai odiar vocês. Nós não somos desse mundo, nós somos embaixadores de Cristo. Que é o terceiro, ou melhor, o quarto, sujeira, ou Deus que ocupa a nossa vida. O mundo inteiro jaz no maligno. Quem ama o mundo é inimigo de Deus. Tiago 4:4 fala sobre isso. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Agora a exposição faz tempo que acabou, eu posso falar agora, porque senão a gente fala que é muito pegação no pé. Mas quantos se desviam nessa época? Quantos pulam naquela arena? Aplaudem artistas. Mas não fazem isso na casa do Senhor. Quantos são contaminados pelo mundo? Quantos têm que fazer parte desse sistema mundano? Porque eu faço parte da sociedade, pastor. Então eu preciso estar na sociedade. Eu preciso ser visto pela sociedade. Ah, meu irmão, você precisa ser conhecido do céu. Você precisa ser conhecido do Senhor Jesus. Não das pessoas. As pessoas vão te trair. As pessoas, o mundo não gosta de você. Tudo o que há no mundo, a Bíblia diz, tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isso não procede de Deus, mas do mundo. Irmãos, o mundo não tem nada para nós. Fala para o seu irmão com cara de crente assim, mas que um amor. Fala assim, o mundo não tem nada para você. Agora volta e fala assim, agora com a cara de bravo, fala assim, o mundo te odeia. Se você tiver com a Bíblia, abre aí para mim, João 17. Só uma pessoa só, não precisa abrir todo mundo não. Eu acho que é João 17, nós falamos segunda-feira passada sobre esse texto. Irmãos, o mundo nos odeia. Se você é assim com o mundo, é porque você não é de Deus. Você está entendendo? O mundo não pode gostar de você. Se você está assim com o mundo, é porque você é inimigo de Deus. Se você é de Deus, você não é do mundo. Porque o mundo jaz no maligno, tudo que há no mundo, há pecado, há concupiscência. Quer ver outra sujeira que você tem que tirar da sua vida? Você é muito mentiroso, mentirosa. Onde você estava? Eu estava ali. Onde você foi? Eu fui ali. Você comprou isso hoje? Não, não comprei não. A mulher mente pro marido. Ele só vai saber quando vir a fatura, coitado. Não pode mentir, irmã. Pastor, mas se eu não comprar escondido, ele não me dá esse miséria. Não pode falar isso do marido, irmã. Irmãos, como a mentira vai entrando. Como você foi criado no ambiente de mentira. Teu marido sabe, você tem certeza que ele mente para você e você acredita na mentira dele. Pessoas mentirosas. Pastor, eu não vou fazer mais isso. Pode contar comigo. Mentirosos, mentirosos. E a Bíblia diz que a tua palavra tem que ser sim, sim. O que passar disso vem de quem? É do maligno, irmãos. Está vendo como é que tem sujeira no meio da igreja? Você precisa parar de mentir. João 8,44 fala que o pai da mentira é quem?
Você não vai querer ser a mãe não, né? Porque ele é o pai da mentira. A mentira é o filho. Para gerar tem que ter a mãe. Você não vai querer ser a mãe do... Né, irmão? Não pode. Então você tem que parar de mentir. Você tem que ser verdadeiro, custe o que custar. E uma das coisas do segredo de Josias, concluindo agora. Volta lá agora, tua Bíblia, 2 Reis, capítulo 23, versículo 25. Se você quiser deixar esse texto aberto para mim agora, quero concluir com esse versículo. Versículo 25 do capítulo 23 de 2 Reis. Segundo a Reis, capítulo 23, versículo 25. Diz assim o texto: nem antes, nem depois. Repete comigo: nem antes e nem depois de Josias houve um rei como ele. Aleluia. Espero que Deus possa falar. Nem antes e nem depois de você, na sua família, não vai ter uma pessoa tão abençoada como você, que foi corajoso. Mas qual foi o segredo? Que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei do Senhor. Aleluia. Qual foi o segredo da faxina de Josias? Que ele decidiu de todo o coração se converter ao Senhor, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Aqui fala da faxina no espírito. Aqui fala a faxina na alma. E a faxina no físico, da preguiça, do desânimo, da apatia religiosa, espiritual sua. O segredo está fazer a obra do Senhor e servir Ele de todo o coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. É aqui que está o segredo. Muitos vêm pela metade. Muitos amam o Senhor pela metade. E Deus é exigente quando se diz o respeito a Ele, o amor a Ele. Ele diz que nós devemos amar o primeiro mandamento. Devemos amar Ele de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Sabe, irmãos, eu queria desafiar você nessa noite a se abrir completamente e restaurar isso e promover uma limpeza. Você é crente há 10 anos, irmão, e continua no mesmo pecado. Por favor, por favor. Você não sabe se você vai viver mais quanto tempo. Não houve um homem, um rei como Josias, nem antes e nem depois. Nem antes e nem depois. Porque ele definiu no seu coração. Aqui tem homens e mulheres que quando se converteu, meu Deus, falava de Jesus até para as paredes. Aonde estava era Jesus. Não concordava com as coisas erradas, não frequentava determinados lugares, mas voltou a fazer os mesmos erros. Deus está te chamando de novo. Filho, vem. Vem fazer uma faxina de novo. Vem me adorar de todo o teu coração. Tem homens e mulheres aqui que abandonou o primeiro amor faz tempo. Até gosta de Jesus, mas também gosta do mundo. Mas ainda tem a sujeira do mundo. Ainda tem a sujeira da religião, que talvez teu pai te envolveu, ou tua mãe te envolveu. Mas decida hoje quebrar todo o demônio
que atrapalha a sua vida espiritual. Você não precisa pagar a maldição dos seus pais, não. Em você pode ter a bênção. Em Josias estava decretado a ira de Deus, mas porque ele rasgou as suas vestes, ou seja, se arrependeu, chorou, a palavra do Senhor para ele foi: olha, porque esse homem se arrependeu e decidiu vir a mim de todo o coração, ele vai passar a sua vida inteira no reinado, tendo a paz do Senhor e a bênção do Senhor, e vai morrer em paz. Mas a ira de Deus não vai vir sobre a geração dele, porque ele decidiu fazer uma faxina naquela nação. Fecha o teu olho, fazendo um favor. Olha para dentro de você. Por favor, eu estou te pedindo, olha para dentro de você e deixa o Espírito Santo falar com você. Eu não quero falar com você, eu não quero ser eu, porque a minha palavra ela não tem peso, não tem poder, mas a palavra de Deus tem. Mulher, é para você, Deus está te chamando, vem de novo. Aquela mulher de fé, aquela mulher intensa na minha presença, o Senhor está te chamando. Homem, Deus está procurando homens que vai impactar esta nação, que vai impactar Fernandópolis. Homens corajosos, homens que conheceram Jesus, mas abandonaram por causa de homens. Deus está te chamando. É com você que Deus está falando. Limpa essa sujeira, tira esse vício de você, tira a prostituição de você, tira a mentira de você, tira o amor ao dinheiro de você. Eu digo para você, irmão, sem Deus você não vai chegar a lugar nenhum. Sem Deus nós não somos nada. Confessa o teu pecado ao Senhor. Decida se limpar hoje. Decida fazer uma faxina hoje. A igreja perdeu aquele desejo de ser santo, de pagar o preço para ser diferente, para ser a luz de Jesus, para ser o sal. É preciso tirar tudo da sua vida que está atrapalhando a sua intimidade com Deus. É preciso hoje voltar-se para o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, obedecendo ao Senhor e não a mim. Quantos decidem? Quantos corajosos? Porque no começo da mensagem todo mundo é corajoso de levantar a mão. Quero saber se você é corajoso de vir aqui na frente e ajoelhar e falar: Senhor, a faxina começa por mim. Eu preciso tirar as impurezas. Sabe, irmãos, Deus me mostra que tem algumas veias aqui com arteriosclerose. Sabe o que é arteriosclerose? São placas de gordura que vai acumulando. Você vai deixando, uma hora vai entupir, você vai morrer. A tua vida espiritual vai morrer se você continuar assim. É preciso passar água do Espírito. É preciso o Espírito Santo fazer uma faxina em você nessa noite. Você precisa abandonar o mundo. Você precisa abandonar o egoísmo, os teus milindres, a tua falta de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o Senhor quer levantar Josias nessa noite aqui. Homens que têm coragem de tirar todo altar estranho, toda adoração que você tem dividido a sua glória com o mundo. Olha para você. Às vezes você acha que está tão perfeita, às vezes você acha que está pronto, mas eu te digo, na boda do Cordeiro, quem tiver com as vestes sujas não vai entrar na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Decida tirar da sua vida hoje o engano, a mentira, a maledicência, a fofoca, o roubo. Tira da sua vida, meu irmão. Talvez não é nada o que eu disse aqui, mas você tem algo que Deus falou com você aí, porque Ele é poderoso para falar mais do que eu. E Deus está te chamando. Deus está chamando.
para você pegar fogo de novo. Tem gente aqui que perdeu a paixão por Jesus, perdeu o fogo, perdeu a intimidade, está distante de Deus. Deus para você é um estranho. Quando tem uma unção você nem sente mais. Você está indiferente à presença dele. Tanto faz como tanto fez. Que pena, meu irmão e minha irmã. Mas todos aqueles que decidem se lavar, mas todos aqueles que querem fazer uma faxina nessa noite, o Senhor vai derramar água cristalina sobre a tua vida e vai começar a fazer uma limpeza profunda no teu coração e vai gerar intimidade de novo. Pessoas que vão receber o perdão de Deus vão ser restaurados nessa noite. Oh, aleluia. Você que está aqui, adore ao Senhor.